Olá, bom dia, paz do Senhor a todos. Mais uma vez nessa manhã, né? Para falar de Jesus, porque Jesus é o nosso ar, o nosso ar que respiramos, a Ele toda a honra, toda a glória, né? E eu quero falar de Jesus, porque é Ele que move a minha vida, é Ele que me dá chance de fazer, de tentar ser melhor. É pensando em Deus que a gente tem vontade de ser melhor, de fazer melhor, de fazer as coisas corretamente, porque Deus é aquele que nos move, né? Nessa manhã de quarta-feira, que Deus possa estar alcançando cada vida, cada coração. Que Deus possa aquecer os nossos corações, que possamos sentir desejo de servir a Ele, de ser melhor, de fazer as coisas corretamente, de estarmos na direção de Deus, né? Porque é isso que é o melhor. E não nos esqueçamos que Jesus pode voltar a qualquer momento e que nós devemos estar preparados para ouvir a sua chamada, a sua manifestação e subir, né? Aí nós temos que estar preparados. Hoje eu estava pensando essa manhã que hoje nós temos que muitos pregadores, né? Nós temos que falar as coisas, às vezes nem é muito claramente, às vezes é por enigma. E eu até estava vindo para o trabalho agora e pensando, entendendo Jesus. Quando Jesus pregava, ele pregava por parábolas. E muitas vezes as pessoas não entendiam o que Jesus estava pregando, né? E muitas vezes até os próprios discípulos não entendiam o que Jesus estava falando. Jesus estava falando por parábolas. E muitas vezes nós vamos pregar também a palavra do Senhor e a gente não pode falar tão claramente. Porque as pessoas às vezes não vão receber aquilo como não vão aceitar aquilo que a gente está falando. Está na Bíblia, é Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo, foi inspirado por Deus, mas muitas pessoas não aceitam. Tem gente que não aceita a correção, tem gente que não aceita porque acha que se você falar alguma coisa, a pessoa acha, nossa, está me julgando. As pessoas inverteram os papéis hoje, né? Uma correção hoje é julgamento. As pessoas andam desordenadamente, andam de qualquer maneira e ninguém pode falar nada. O pregador não pode nem tocar nesse assunto. Se o pregador tocar num assunto desse, é perigoso ele ser convidado a sair do púlpito, do altar. Eu já ouvi pastores que falaram que já foram convidados a sair da igreja, foram convidados a parar de pregar a pregação. Naquele momento a mensagem estava sendo explanada, ele foi convidado a parar de pregar porque o fulano que tomava conta da igreja falou assim: a minha igreja não precisa disso, aqui não tem pecado, então não preciso que você fale de pecado. Então quer dizer, hoje as pessoas querem ouvir só aquilo que agrada. Se você disser para ela que ela está tudo bem, você está correto para não ver deles. Mas se você tiver uma palavra de juízo para a igreja, misericórdia. Ou você nunca mais prega naquele lugar, ou você nunca mais é convidado, porque é um absurdo o que está acontecendo hoje. Ou você é mal visto. E até o próprio pregador, quando ele está pregando, ele sente se está sendo recebido a mensagem que Deus deu para ele, se a igreja está recebendo ou não. E não é porque não foi Deus que deu, é porque a igreja hoje não quer ouvir. A igreja hoje, a igreja moderna, essa igreja de hoje não está preparada para a vinda de Jesus, não. Eles estão preparados para ficar aqui neste mundo. Eles estão preparados para destruição. A igreja moderna de hoje, a igreja de Cristo no passado, a igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja de João, essa igreja sofria. Essa igreja queria Jesus. Essa igreja pagou o preço. Essa igreja foi lançada na arena. A igreja de Paulo, a igreja de Pedro, teve muita gente ali que sofreu perseguições terríveis. Muitos foram incendiados, queimados vivos. Muitos foram decapitados. Muitos foram espetados, né? Paulo parece que foi morto espetado. Numa lança, num pau, espetaram Paulo. João, a história conta que João
foi colocado em óleo fervente, mas Deus não permitiu que ele morresse. E morreu de velhice depois. Pedro foi crucificado. A gente não vê na história da igreja, a gente não vê nenhum crente sendo paparicado ali, nenhum servidor verdadeiro de Jesus sendo paparicado. Agora nós vemos a igreja de hoje, a igreja moderna, essa igreja que eu acho que Jesus tem nojo. Deus olha para a terra e pensa assim, meu Deus, que igreja é essa? Eu imagino, isso é uma palavra minha, a Bíblia não está dizendo isso, mas eu imagino que Deus olha e fala assim, meu Deus, Deus deve pensar assim, mas que povo que eu enviei o meu filho para morrer por ele. Esse povo não é digno de entrar no céu. E no passado mostra mesmo Deus querendo destruir o povo de Israel por coisas que o povo de Israel fazia, que o povo era ingrato. Deus mandou o maná, Deus mandou a coluna de fogo para aquecer aquele povo no deserto. Deus mandou a coluna de nuvem de dia para aquele povo, para que aquele povo no deserto tava o calor, porque de noite é muito frio e de dia é muito calor. Então Deus mandava à noite, mandava o fogo, a coluna de fogo, e aquilo aquecia o ambiente. É Deus cuidando de Israel. Quando era de dia, o sol não tinha árvore, não tinha nada no deserto. O povo caminhando lá, o que Deus fazia? Mandava a coluna de uma nuvem em cima de todo o arraial de Israel. E o que acontecia? Aquele povo estava lá sendo paparicado por Deus, cuidado por Deus. Estava ali Deus velando, cuidando daquele povo, Deus amando, mostrando o amor dele tão grande. Deus cuidava daquele povo. Quando aquele povo pediu água, Deus falou para Moisés, dá água para esse povo, toca na rocha que a água vai sair. Quando acharam água num lugar lá, a água era amarga, Deus fala para Moisés, coloca um tronco aí um galho de árvore que essa água vai se tornar doce. Aconteceu. Então tantas coisas, tantos cuidados, o povo clamou. O povo desejou estar no Egito porque não tinha carne, queriam carne, estava enjoado do pão que Deus deu do céu. O povo murmurava contra Deus e Deus tinha mandado pão. Tinha gosto de mel. O pão que Deus desceu do céu. Pensa numa coisa gloriosa. Deus cuidando daquele povo. Meu Deus, que maravilha! Deus cuidando daquele povo e aquele povo ingrato murmurava contra Deus e dizia que tinha vontade de voltar para o Egito. Deus mandou carne e falou, vocês vão comer carne até sair por dentro do nariz, até se fastiar. Deus mandou. Então Deus mostra ali no passado, nós vemos no Velho Testamento o cuidado de Deus com aquele povo, né? Para que aquele povo não saísse da presença do Senhor, e mesmo assim aquele povo saiu da presença do Senhor. Mesmo assim aquele povo foi ingrato, mesmo assim aquele povo não era totalmente 100% grato ao Senhor, né? Então, e nos dias de hoje? Hoje a igreja não está diferente, está pior. A igreja quer um Deus que paparique. A igreja quer um Deus... A igreja moderna de hoje quer um Deus que diga assim, venha como homossexual e fique como homossexual. Venha com vestes escandalosas e continue lá com veste escandalosa. Venha como uma Jezabel do mundo e continue lá como uma Jezabel. Continua cuidando das obras de Deus e você não precisa mudar não, teus hábitos. Imagina, Deus só quer o coração. Continua do jeito que você está. Continua assim que você vai ter cargo da igreja, você vai crescer aqui. E olha, quem não tem pecado igual da irmã aqui, não fala não, tá? Não toca no pecado da irmã, porque às vezes você tem pecado pior. É isso que a gente ouve. Então quer dizer, falar contra pecado, falar contra erro é proibido. Tem muitos pastores são raros os pastores hoje que pregam contra o pecado, contra coisa errada, né? Dentro da igreja. Por quê? Porque eles não podem mesmo, não são convidados, não tem liberdade mais, não deixam, não aceitam. A igreja está fazendo comichão nos ouvidos para fazer, o ouvido está coçando. Para ouvir coisa que é errada, para ouvir coisa que Deus não... ouvir coisa que eles querem. A Bíblia diz que nos últimos dias formariam para si pastores, doutores, quer dizer, mestres, sábios em si mesmo.
Então eles querem pessoas que vá lá e dê aula disso, aquilo outro. Pessoas que vá lá, fala palestra de tal coisa. Mas não toca no pecado não. Só fala sobre a história, fala sobre coisas que aconteceram no passado, sobre coisas disso, localidades e tal. Isso pode falar. Agora pecado não. Você não pode falar em pecado. Porque se você falar em pecado, a igreja vai esvaziar. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? A igreja quer se encher, a igreja está se inchando, a igreja está inchada, a igreja não lê a Bíblia, a igreja não tem... A igreja de hoje não conhece a palavra de Deus, acredita em qualquer coisa, né? E não é incentivado a ter momento com o Senhor. O que eu observo hoje também, uma das coisas que me incomoda muito, é que na hora de louvor, a pessoa chama alguém para louvar, para fazer a ministração do louvor. Essa pessoa canta 1 hino, 2 hinos, 3 hinos, todo mundo está em pé. Cansa. Os hinos até são monótonos, às vezes é hino que, meu Deus do céu, nem a gente não sabe a letra, aquela barulheira lascada, mas você é obrigado a ficar em pé ali para fazer uma formalização, né? Tá todo mundo em pé, você não vai ficar sentado, senão fica feio, né? Então você fica em pé também. Aí fica em pé os hinos todos. Se cantar 10 hinos, você vai ter que ficar em pé os 10 hinos. Mas isso não tem problema, se na hora da leitura da palavra de Deus fizesse a mesma coisa. Só que daí chamam fulano para ler a palavra de Deus. O que acontece? A igreja não precisa se levantar não, pode ficar sentada. Que isso? Inverteu as coisas. Quer dizer, o louvor, que muitas vezes chama Jesus até de você, um louvor que não tem unção nenhuma, né? Que você é obrigado a ficar em pé, e da hora de ler a palavra, fica sentado, não tem problema você levantar não, fica sentado aí. E muitos ainda nem Bíblia traz para a igreja, usa o celular. Nada contra a tecnologia nos ajuda, eu tenho Bíblia no celular, é bom, mas pelo amor de Deus, a igreja não é lugar de ler Bíblia em celular, a igreja é lugar de Bíblia, folhear. Quando a gente folheia a Bíblia, a gente tem intimidade com a Bíblia, intimidade com a palavra de Deus. Nunca se dá para folhear um celular, não tem como, é impossível. Então as pessoas estão a inverter os papéis das coisas corretas, inverter as liturgias. Paulo fala lá em Tessalonicenses sobre os costumes, sobre as tradições, que não era para deixar as tradições. Isso era um costume que tinha que fazer, todos os costumes que a igreja tinha era o quê? A explanar a palavra, era o povo acompanhar a palavra, como os crentes de Bereia, era não fechar a Bíblia. O pregador leu a palavra, fecha a Bíblia, esquece, nunca mais toca na Bíblia. Vai explanar o quê? Vai falar o quê? Se nem a Bíblia está aberta ali. Quer dizer, se eu estou pregando a palavra de Deus, eu fecho a Bíblia, coloco no banco, o que a pessoa lá embaixo vai fazer? A mesma coisa, porque se espelha em quem está na frente. Então é uma coisa muito triste, é uma coisa deselegante, é uma coisa horrorosa o que estamos vendo. São pessoas que... as pessoas hoje querem facilidade, não querem ficar em pé na hora de ler a palavra de Deus, que eu acho que tem que ter reverência, eu acho que a pessoa tem que ter temor, porque a palavra de Deus, já diz, é a palavra de Deus. É claro que a Bíblia não caiu do céu pronta, como a gente no passado até muitos acreditavam. Nós sabemos disso, mas nós sabemos que a Bíblia foi feita por homens inspirados pelo Espírito Santo, e tem palavras ali do próprio Deus. As leis que Deus deu para Moisés, ali tem intimidade com Deus no Éden, aquilo ali, tudo, aquela situação que aconteceu no Éden, as coisas que Deus fez, Deus falando com Jó, a gente vê Deus ali falando, não foi o homem, foi Deus. Não foi Deus que escreveu com as suas mãos, mas foi Deus que inspirou, que ditou aquelas palavras do coração das pessoas, para que as pessoas, aqueles homens, fizessem. Homens não era homenzinho normais, não, era um homem cheio do Espírito Santo, escrevesse para que hoje nós tivéssemos o privilégio de ter essa palavra e nós pudéssemos basear nossa vida e seguir com o manual de regra e fé para nós hoje. Né? Então nós temos a palavra de Deus, eu acho que a gente devia dar um pouco mais de respeito e de reverência. Se nós ficamos em pé,
Não tem problema ficar em pé durante os louvores, mas tem problema sim não ficar em pé na hora da leitura da palavra de Deus. Só que é o seguinte, a gente não manda nada, não somos nada. Eu não mando nada, não sou ninguém. Só que a gente sente falta daquele respeito, daquela reverência que tinha pelas coisas de Deus. Então é o seguinte, e a gente não pode falar nada. Só que é o seguinte, esse canal ainda dá tempo, ainda dá tempo de fazer as coisas diferentes. O meu canal, ninguém manda em mim, Deus manda em mim, o Espírito Santo manda em mim. Eu estou dentro do meu carro, eu não estou num púlpito, eu não estou falando para uma igreja, eu estou falando dentro do meu carro e falando a palavra de Deus como ela é, nua e crua, e as pessoas, como diz, é a minha opinião, é o que eu sinto. Eu sinto que há a falta de reverência, eu sinto que há falta de temor, mas eu também não posso chegar na igreja e falar uma coisa dessa. Por quê? Porque senão vão dizer, você não é pastor na igreja, você não é pastor. Eu não sou pastor, nunca vou ser. Eu sou uma mulher, Deus não deixou mulheres para ser pastoras. Deus deixou o homem para ser pastor e Deus é sábio. Deus sabe muito bem porque colocou o homem no lugar de uma mulher. Deus sabe muito bem por quê, né? Nós estamos aí para ajudar, para ser adjutora, para ser ajudadora, para estar lado a lado. Se os nossos esposos um dia forem pastores, a gente está ali pronto para ajudar e tal, mas a gente não é pastora e a gente não tem que tomar a direção de nada que Deus deixou na frente para o homem se fazer, né? Porque a obra de Deus tem que ser feita pelos dois, é lógico. Mas cada coisa no seu lugar. E eu sou uma pessoa que respeito muito a hierarquia de Deus e aquilo que Deus falou. Não vejo bem. E não gostaria que ninguém um dia me tratasse. Mesmo meu esposo hoje é diácono, mas eu não gostaria jamais que alguém me chamasse de pastora. Eu não queria de jeito nenhum. Primeiro que é antibíblico. E uma coisa que eu ando observando, que eu sou uma pessoa que observa muitas coisas. Eu ando observando. Existe um ditado que diz assim, uma mentira falada muitas vezes, ela passa a ser verdadeira. Então a Igreja Assembleia de Deus não tem pastoras. Só que estão chamando direto as esposas de pastor de pastoras. Entendeu? Pseudas pastoras. Pastora falando de tal, pastora isso, pastora aquilo. Por quê? Porque vai acostumar tanto com essa palavra que um dia alguém vai dizer assim, peraí, já chamam mesmo, que custa consagrar? Não custa, já chamam. Então quer dizer, é uma artimanha ali para que force a situação que um dia aconteça tal coisa. Eu não duvido nada que um dia a Assembleia de Deus acabe, principalmente a Assembleia de Deus da Missão, a Assembleia de Deus da Missão, que nunca consagrou mulher nenhuma, comece a consagrar mulheres, mesmo sendo antibíblico, porque é o tal do negócio, já que tá, que vá, não é mesmo? Então que seja, se querem, se entrar, daqui a pouco vai fazer uma lá na ordem da igreja, lá não sei como é que fala, uma lei lá que agora pode consagrar, porque só faltava consagrar mesmo, porque as pessoas já chamam de pastora, então o que custa consagrar? É tipo por aí a coisa, sabe? Quer dizer, tá tão acostumado, então o que custa, né? Então deixa. Tipo assim, vamos fazer... tem tanto gay casando por aí, tem tanta igreja fazendo, então vamos fazer casamento de gay também? Tem tanta gente amigada por aí, que já tem tantos anos na igreja, mas não casou, mas é uma bênção, tá aqui, vamos dar cargo para ela? E olha que isso já acontece, porque eu já vi. Muita gente amasiado, cuidando de coisas da igreja, e Deus não aprova esse tipo de coisa não, sabe? Deus não aprova, mas está acontecendo. Por quê? Porque é o tal do negócio. As pessoas são acostumadas com o pecado, acostumando com coisa errada. E acostumando com coisa errada, para legalizar o erro, não falta nada. Não falta nada, mas é antibíblico sim, e não está na palavra de Deus, e Deus sabe o porquê, e eu entendo muito bem o motivo de não estar lá, eu entendo muito bem, e se alguém não entendeu ainda, mas eu entendo muito bem, e defendo esse tipo de coisa. Por quê? É muito feio uma pastora estar de minissaia, é muito feio uma mulher na frente de um trabalho estar toda maquiada, fazendo a obra de Deus lá na frente, é muito feio.
As pessoas não podem, como a pessoa está do lado uma mulher que tem um homem que é pastor, que tem o marido dela que é pastor, ela tinha que ser um exemplo. Ela não podia estar fazendo coisas que a igreja se espelha na vida do pastor, a igreja se espelha na vida da esposa do pastor. O que a esposa do pastor fizer vai ser um aval. Eu posso porque ela fez. A Bíblia diz que nós temos que ser exemplo dos fiéis. Se eu estou na frente de um trabalho, a minha vida tem que ser digna. A pessoa tem que olhar na minha vida e dizer assim, e querer ser igual eu, imitar. Eu me lembro que quando eu morava numa cidade do interior do Paraná, existia uma mulher que era um exemplo muito grande lá. Até a esposa do próprio pastor imitava ela, imitava nas roupas, imitava em muita situação. Mas aquela mulher era digna de ser imitada. Ela era digna, porque é melhor a gente imitar uma pessoa que faz coisa que presta do que imitar uma pessoa que faz coisa que não presta. Quando nós chegamos aqui em Portugal, a Igreja Aliança Portuguesa tinha um comportamento muito bom. Era excelente o comportamento da igreja, só que mudou de pastor. Aí a esposa do pastor que entrou, ela tinha um comportamento diferente. Em pouquinhos minutos a igreja passou a fazer o que aquela mulher fazia. Então é assim, se a gente não tem certeza que o nosso comportamento é aquele comportamento que Deus quer, é o comportamento que de uma mulher de obreiro, certo como Deus manda, bíblico, então a gente não deve tentar passar isso para ninguém. Porque lá em Pedro fala assim, que nós temos que ter nossos comportamentos equilibrados, que as nossas vestes têm que ser umas vestes moderadas, umas vestes de santificação. As nossas vestes têm que ser umas vestes sem chamar atenção, que não seja escandalizada, que não dê escândalo. Fala muito sobre vestes lá em Pedro, acho que é a primeira Pedro, não tenho certeza muito bem agora. Mas está na carta de Pedro, são pequenas, são 3, né? 3 cartas ali de Pedro e dá para ver certinho o que Pedro está falando ali. Mas eu prestei muita atenção o como que é, só que não é isso que a gente vê hoje. Meu Deus, a gente está vendo irmãs com cílio postiço pregando a palavra de Deus. Nós estamos vendo irmã com batom vermelho pregando a palavra de Deus. Meu Deus, de onde essa pessoa achou que batom vermelho é moderação? De onde essa criatura acha uma coisa dessa? Nós estamos vendo irmã com unha preta pregando a palavra de Deus no altar. Nós estamos vendo irmã com unha vermelha pregando a palavra de Deus no altar. Meu Deus! É falta de temor, é falta de reverência. A pessoa não tem reverência na casa de Deus. Eu estou vendo pessoas de mini saia pregando a palavra de Deus. Mulher de obreiro de mini saia. Jesus tem misericórdia, não sei, as pessoas acho que cegaram o entendimento delas. E ninguém pode falar nada, ninguém pode tocar nesse assunto. Se tocar nesse assunto, vai ter problema. Então cuida da tua vida. O refrão é esse. Se o teu pecado não é igual ao pecado da irmã, não toca. Se você não usa, não fale de quem usa. Então é assim. E também tem o famoso, não julgue. As pessoas tão terríveis. Eu falo muito de amor. Diz assim, tá faltando amor. Amor. Eu acho que tá em excesso o amor. Porque o amor de hoje, esse amor aí, tá levando as pessoas pro inferno. Porque o amor verdadeiro, o amor é aquele que corrige. O pai que ama o seu filho, corrige o seu filho. Deus corrigiu Israel porque Deus amava Israel. Quando a Bíblia diz assim que o filho entrega a si mesmo, é vergonha dos seus pais. Eu já vi crianças chegar no supermercado, se jogar no chão, se espernear e exigir da mãe que desse aquilo que queria. E se a mãe não der, a mãe passa vergonha. Eu já vi gente fazer isso. Então veja bem, o filho entregue a si mesmo é vergonha do seu pai, vergonha da sua mãe. Então o que acontece? Nós temos que educar nossos filhos para que eles sejam cidadãos corretos, cidadão digno, seja um homem ou mulher de caráter no futuro, não é mesmo? Não é isso que a gente pensa dos nossos filhos? Deus pensa a mesma coisa. Deus tem um manual para nos educar. E muitas vezes as lutas vêm sobre nossas vidas porque nós não estamos andando na presença do Senhor como deve ser. Nós estamos fazendo coisa errada, fazemos coisa errada, só que a gente não percebe. A gente tem que perceber, tem que sentir que não é de Deus. E sentir de que maneira? Tem gente que fala assim, mas na Bíblia não está escrito que não pode. Mas está escrito que pode? Mostra onde está escrito que pode. O que eu mostro é que não pode.
Por que não pode? Porque quando diz que você tem que ter moderação, e você não está sendo moderado, uma mulher que vai pregar de mini saia, uma mulher que vai pregar com decote gigantesco, uma mulher que vai pregar toda maquiada, é moderação? Isso é moderação? Eu não acho que isso seja moderação. Não acho. Então veja bem, se a pessoa anda dessa maneira e acha que tá certa, não tem como ela ser corrigida. Ela própria acha que ela tá certa. Ela vai achar que os outros, se alguém for pregar contra isso, ela acha que a gente vai estar julgando. A pessoa que está pregando está julgando ela. Julgar não é falta de amor. Não aceitar as pessoas do jeito que elas são, não aceitar o pecado da pessoa é falta de amor. Hoje é isso que está sendo pregado. Precisa de mais amor. Quer dizer, o certo seria assim, precisa de mais aceitação. Você não pode falar do pecado do irmão, isso é falta de amor. Você não pode falar da saia da irmã que está curta demais, está um exagero, está no meio da coxa. Mas você não pode falar, é exagero. Tem irmãs que vai de leg na igreja e as irmãs se abundam desse tamanho, desculpa lá, mas é pelo amor de Deus. E olha, eu sou sincera em falar, eu não convido o crente para ir para a igreja fazer visita na igreja, porque eu tenho vergonha, eu tenho medo de quando de visita chegar lá, eu trazer e a visita sair escandalizada. Eu não quero ser alvo de escândalo, eu não quero que ninguém venha desviar, alguém venha ficar café abalada ou não querer ser crente por causa de um mau comportamento de alguém. Então tem muitas pessoas hoje que não tem culto de doutrina, as pessoas não vão em culto de que se fala alguma coisa para correção, as pessoas não são chamadas à parte para corrigir, para falar com amor. Pode falar com amor sim, não precisa dizer você não pode isso, não pode aquilo, você vai pro inferno, não é dessa maneira, mas a pessoa pode sim chamar particular, dizer irmã, a irmã está na frente do trabalho, a irmã cuida um pouco das suas vestes, a irmã podia, né? Poxa, existe uma maneira de falar com a pessoa ali e, né, já colocou a pessoa daquela maneira lá na frente, já não devia ter colocado, colocou. Então que fale para a pessoa não andar daquela maneira, porque francamente é horrível, não tem cabimento. A pessoa está na frente de um trabalho regendo, ou ministrando, ou pregando com a vida, com as vestes desordenadas, né? Então é complicado. E hoje não tem como falar nada desse tipo de coisa, porque a gente pode ser convidado até a deixar a igreja, não ir mais, porque não é fácil, não é fácil. Hoje não é fácil ser crente. Crente de verdade hoje não é fácil ser não. Por quê? Ou você aceita tudo, ou você é daqueles que está julgando os irmãos. Você não pode julgar os irmãos. Pregar sobre o pecado é julgar os irmãos. Você não pode, está na hora de eu entrar já. Você não pode pregar sobre o pecado. Se você pregar sobre o pecado, você está errada. E outra coisa, você não é o pastor da igreja, você não pode falar nada. Então, como diz assim, recolha a sua insignificância. Cuida da tua vida, que do resto o Espírito Santo cuida. Só que é engraçado porque o Espírito Santo não habita nessas coisas. Então o Espírito Santo não tem como cuidar disso não. Porque quando o Espírito Santo habita na nossa vida e a gente deixa ele entrar, aliás, a gente nem faz esse tipo de coisa se tem o Espírito Santo. Não precisa o Espírito Santo dizer, mano, olha a tua saia. Porque quando eu vou me arrumar para a igreja, eu me olho no espelho e ainda tenho meu marido que me vigia. Meu marido, ainda que eu não faço nada disso. Não ando com decotes, não ando com roupa transparente mostrando nada, não ando com saia no meio da coxa, eu não faço esse tipo de coisa. Aliás, eu nunca fiz tal coisa na vida. Mas se fizesse, teria um esposo do lado que tem olhos para me ver. Agora tem esposo de mulheres da igreja que a mulher vai quase pelada para a igreja e ele deixa. É um absurdo isso, é uma situação horrível, mas tem que ser Deus a tratar esse tipo de coisa. Que Deus dê sonho, que Deus dê visão, que Deus dê revelação para esse tipo de pessoa, para ver o quanto que está errado, o quanto que está prejudicando a obra de Deus. Então eu vou ficando por aqui, porque está na hora de eu entrar, eu entro às 10 horas e já é 10 para as 10 aqui. E eu tenho que fazer algumas coisas ainda, o caixa da loja e tudo. Então é isso que eu tinha que falar essa manhã. É um desabafo simplesmente. Eu sei que eu não mando nada, eu não sou nada, não sou ninguém, mas é o que eu estou falando, é o que eu sinto. Eu vou fazer uma oração agora para que Deus abençoe a nossa vida, a minha vida, e quem está em pé, cuide-se para que não caia. Cuidar da minha vida, né? Que é o importante, a minha vida espiritual, e eu quero estar com Jesus.
Pai querido, Pai bendito, abençoa essa vida, esse coração que está ouvindo agora a Tua palavra, Senhor, e quantos todos ainda irão ouvir. Senhor querido, nós sabemos, eu sei que eu não sou nada diante de Ti, Pai, mas eu sei que Tu és um Deus poderoso, um Deus de ontem, de hoje, eternamente. Eu sei que as Tuas palavras nunca mudaram, Pai, e nunca vão mudar. Eu creio em Ti, creio num Deus forte, um Deus poderoso. Deus, transforma a minha vida, Pai, me ajuda a não cair, não vacilar, que eu possa ficar firme até a Tua vinda. E a todos, ó Pai, que um dia quiserem ter um encontro contigo, ó Pai, que possam Te aceitar, que seus pecados sejam perdoados, apagados os seus pecados, Senhor, e seus nomes sejam escritos no Teu livro santo. Eu declaro que esse dia seja abençoado na vida de todas as pessoas, em nome de Jesus. Fica conosco de sempre. É isso aí, a palavra de hoje, que Deus alcance tua vida, teu coração, e nos abençoe, e não nos deixe vacilar e nem cair, porque falar a palavra de Deus é a verdade. Não pode ser pecado, de jeito nenhum. E eu não quero compactuar com o pecado de ninguém, não quero levar sangue de ninguém, porque se morrer em pecado vai para o inferno. E eu não quero fazer parte disso. Amém?